Aleluia. Quem trouxe a sua Bíblia, abra comigo em Atos. Glória a Deus. Aleluia. Capítulo de número 16. Atos. Capítulo de número 16, versículo de número 31. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo de número 31. Glória a Deus. Graças a Deus. Quem encontrou, diga amém. Amém. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Repita comigo nessa noite. Responderam-lhe. Responderam-lhe. Crê no Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus. E serás salvo. E serás salvo tu e a tua casa. e a tua casa. Amém? Amém. Vamos fechar os nossos olhos. Querido Deus, nós já louvamos e adoramos o teu nome. Glória a ti. Nós estamos aqui, Senhor meu Deus, nos preparando agora, a partir deste momento, para ouvirmos o Senhor falar conosco. Que o Senhor venha, meu Deus, tocar a cada um dos que estão presentes. Sim, meu Pai. Que o Senhor venha, Senhor, colocar, Senhor, as tuas mãos Sim, meu Pai. no nosso coração. Aleluia. Que ele venha se abrir, Senhor, para ouvir, para entender, para receber a tua palavra. Oh, aleluia. Que nessa noite, Deus, pela tua misericórdia, pela tua graça e pela tua infinita bondade, que o Senhor venha nos direcionar, que o Senhor venha me direcionar, Sim, meu Pai. Senhor, a trazer uma mensagem segundo o desejo do teu coração. Confirma, Senhor, nesta noite, através da tua palavra, resposta no coração de cada um que encontra aqui. Espírito Santo, o Senhor já tomou este lugar. A tua presença já está aqui. Eu creio, Deus, que acontecerá grandes coisas em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Todos os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Paulo e Silas, meus irmãos, foram enviados para Filipos, cidade da Macedônia. Chegando neste lugar, eles começaram a orar, começaram a buscar a direção do Senhor, para que então o Senhor revelasse para os dois qual era o propósito de Deus para eles naquele lugar. Paulo era um homem temente a Deus, era um homem que estava nesta época sendo usado poderosamente nas mãos do Senhor. Nesta época, Silas foi enviado juntamente com o apóstolo Paulo, porque os demais apóstolos ainda não acreditavam na conversão de Paulo de Tarso, que antes era o perseguidor da igreja, chamado Saulo de Tarso. Pedro, que era o líder da igreja, ele então diz para Silas: vai com Paulo, acompanha Paulo, vê o que Paulo vai fazer, vê o que Paulo vai falar, vê o que Paulo vai entregar. Não tira os olhos dele. Se acaso você vê que ele está fazendo as coisas ali que não são permitidas, né, para que seja feito, se ele quiser arrumar problema, você dá um jeito de entrar em contato conosco, com a igreja, para que nós possamos ver o que deverá ser feito. Pedro, por conta do que Paulo, né, o antigo Saulo, aquele homem que era um homem terrível, que através das mãos dele muito sangue havia sido derramado, ele agora vai ter que, depois de 15 anos que ele tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo, ali no deserto de Damasco, ele fica 15 anos afastado, isolado. Pedro e os demais não aceitam ele, eles não acreditam na conversão dele.
durante para aproximadamente 15 anos, este Paulo vai ficar ali aguardando, esperando a oportunidade para que se cumprisse na vida dele as promessas do Senhor. Aquele homem que batia no povo de Deus, que perseguia, que procurava ali os lugares onde os crentes estavam reunidos para orar e para ali pregar a palavra, ele agora começa a pagar o preço. O perseguidor agora passa a ser perseguido e ele vai suportar tudo, vai aguentar tudo por amor a Cristo. Ele vai agora passar por momentos difíceis, ele vai ficar isolado, ele vai ser rejeitado. Os amigos que ele tinha antes agora vão se tornar os seus perseguidores. Mas como este Paulo havia sido batizado no Espírito Santo, ele aguentou firme, ele ficou aguardando tempo, esperando. Ele poderia ter se revoltado com Pedro, com os demais, porque ele poderia ter questionado: vocês se converteram ao cristianismo, vocês eram homens pecadores como eu, vocês tiveram um encontro com Cristo, Cristo transformou a vida de vocês pelo poder da palavra, e agora vocês não acreditam que o poder do Evangelho, da palavra, que o encontro que eu tive com Cristo foi capaz de me transformar? Ele poderia ter se revoltado, poderia ter voltado a perseguir novamente a igreja, poderia ter voltado atrás com a decisão que ele havia tomado, mas este homem, depois que ele teve um encontro com Cristo, ele nunca mais foi o mesmo. Depois que ele foi tocado, depois que ele ouviu a voz do Senhor dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Que ele cai do cavalo, ele então ali se torna uma nova criatura, um novo homem. Ele agora não consegue voltar atrás mais, agora ele chora, agora ele clama, agora ele está arrependido, agora ele começa a questionar o porquê que ele foi tão duro, porquê que ele fez tantas coisas abomináveis aos olhos do Senhor. Ele não passa a não ter sossego, ele começa dia e noite a refletir nas coisas ruins que ele havia feito, mas mesmo ali o inimigo se levantando, mesmo o inimigo colocando um espinho na carne dele, ele permaneceu na palavra, ele permaneceu sendo fiel ao Senhor. Ele não se incomodou com o que os apóstolos falavam, com o que os crentes falavam, se as pessoas acreditavam na conversão dele ou não. Ele sabia, ele tinha certeza que ele havia tido um encontro com Jesus Cristo. Muitas pessoas não entendem a mudança que Deus fez na tua vida e não vai entender. Sabe por quê? Porque ainda não aconteceu na vida delas. O dia que acontecer na vida delas, que elas tiverem um encontro ali no deserto de Damasco, que elas ouvirem a voz de Jesus Cristo chamando pelo nome dela, o dia que elas tiverem um encontro real com Jesus Cristo, elas vão olhar para você, vão olhar para o que você fez, pelo que você deixou de fazer, e vai louvar e glorificar o nome do Senhor pela tua vida, porque você era uma pessoa que servia o inimigo, mas hoje você é uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas passaram, tudo que você fez, o Senhor jogou no mar de esquecimento. Então não tem mais acusador. O inimigo, nem o inimigo tem como te acusar, porque quando ele vem para te acusar, Jesus se levanta no trono como teu advogado e te defende. O Senhor diz: filhinhos, o apóstolo Paulo escreveu: filhinhos, não pequeis, mas se porventura pecardes, tens um advogado fiel e justo. Esse advogado, ele é o Senhor, ele é aquele que te defende nos momentos e nas horas mais difíceis da tua vida. Então nós temos um advogado, nós temos um Deus que nos defende, nós temos um Deus que cuida de nós, que nos livra e nos guarda. Só que o Senhor, a palavra diz que ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Não é porque eu tenho um advogado, não é porque Jesus morreu na cruz e derramou o seu sangue, que eu vou aí deitar e rolar na lama, que eu vou voltar ali como o cão volta ao vômito,
deixou o pai, deixou o trono para morrer por mim e por você. Então, cada vez que nós vamos voltar atrás, cada vez que nós pensamos em voltar atrás, nós temos que nos lembrar do valor que tem uma alma para Cristo, do valor que tem uma alma diante do Senhor. E agora este Paulo que está aqui, ele vai ser enviado para um lugar. E quando ele está dentro de um barco, ele tem um sonho. Ele estava indo para outro destino, mas o Senhor, ele vê um homem vestido com umas vestes totalmente diferentes naquele sonho. E aquele homem pede ajuda. Então ali Paulo entende que ele deveria mudar a rota, que ele deveria ir para outro lugar. E então é onde que ele vai, para Filipos, na Macedônia. Quando ele chega lá, ele chega com Silas. Os dois andam para lá, os dois andam para cá. E então Paulo começa a questionar a obra, Silas, que vai ser feita aqui é muito grande. É uma obra muito grande, porque em sonho eu vi um homem pedindo ajuda. E é para este lugar que Deus nos enviou. Então eu quero falar para você que o que Deus tem para fazer é algo tremendo. Mas os dias vai se passando e nada de ganhar uma alma. Não tem igreja para pregar, ninguém chama ele para pregar, ninguém chama ele para orar, ele não tem nenhum demônio para expulsar, está tudo muito tranquilo. E Paulo começa a falar com Silas: Silas, vamos arrumar um lugar para nós orarmos, vamos buscar a presença do Senhor, porque eu não estou entendendo, Silas. Se Deus falou que era para vir para cá, por que até agora Ele não revelou, não mostrou o que nós devemos fazer aqui? E os dois então começam a orar, começam a buscar o Senhor, até que Paulo e Silas têm um encontro com uma mulher, que diz a Bíblia que ela estava vestida de púrpura. A pessoa que vestia púrpura naquela época eram pessoas que ali tinham uma posição social, né? Era, vamos dizer, a classe média alta ou altíssima. Essa mulher chamada Lídia, ela vai ter um encontro com Paulo e com Silas. E diz o texto que eles vão pregar para ela, e ela aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e ela fala para eles o seguinte: eu não sou digna, mas se vocês acharem que eu sou merecedora, que vocês vão lá na minha casa, vão lá na minha casa, fica lá na minha casa. E eles então acompanham ela, eles vão para a casa dela, e ali a palavra é pregada, e toda a família de Lídia aceita o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A família inteirinha aceitou. E eles ficam ali, dali eles saem e vão orar. Dali eles saem e vão buscar. Todos os dias eles faziam isso. E então Paulo começa a pensar: mas o Senhor mostrou aquele homem pedindo ajuda. Eu já ganhei a família dessa mulher, já ganhei essa mulher, nós não ganhamos mais nenhuma alma aqui nessa cidade. O que está acontecendo? E eles então começam a sair para buscar a presença do Senhor. Às vezes Deus te deu uma ordem, às vezes Deus mostrou para você uma direção. Você foi nessa direção, caminhou nessa direção, mas agora você está pensando: o que eu devo fazer? O Senhor falou para eu ir, eu fui, eu obedeci a sua voz, eu fiz aquilo que Ele mandou, mas qual é o propósito que Deus tem para a minha vida? Por que Ele me enviou? Por que Ele me chamou? Por que Ele me levantou? Por que Ele mandou que eu fosse para esse lugar? Que eu fosse por esse caminho? Muitas das vezes a gente fica questionando a Deus: Deus, por que eu estou indo por esse caminho? Por que eu estou indo por essa direção? Querido, quando nós estamos em dúvidas a respeito de alguma coisa que nós devemos fazer, é hora de nós dobrarmos o joelho para que as dúvidas caiam por terra. Você não tem que perguntar para ninguém o que você deve ou não deve fazer. Às vezes sim, você deve pedir uma orientação para o teu líder, para alguém que tem ali autoridade sobre a tua vida, que ora e intercede por você. Mas tem coisas que a gente deu. Tem coisas que o teu líder não vai poder falar para você. Então
ajudar você a orar, Deus vai mostrar, Deus vai falar o que deve ser feito. Não tome nenhuma decisão precipitada, porque se você tomar uma decisão precipitada, você pode entrar aí num problema que depois, para você sair, vai te custar muito caro. Você vai ter que chorar demais por conta do problema, da prova que você vai pegar com as suas próprias mãos. A ansiedade nos leva a pecar. O desespero nos leva a tomar decisões precipitadas. E a Bíblia diz que aquele que precipita, ele peca. Aquele que precipita em julgar, aquele que precipita em tomar uma decisão, aquele que precipita fazer uma escolha, muitas das vezes, se ele se precipitar, sem orar, sem pedir a direção de Deus, ele vai dar com os burros na água. Todos nós, isso é para todos nós. E então ele começa a falar: Silas, vamos orar. E então Silas diz: Paulo, vamos orar. Paulo, vamos orar. O que será que Deus quer? E Paulo era um homem que ele estava cheio da presença de Deus. Paulo havia largado tudo, meus irmãos. Paulo era um homem que estudou na melhor faculdade no Egito. Era um homem que tinha cidadania judia e romana. Era um homem que ali exercia a profissão de advocacia também. Sabia todas as leis judaicas. Era um homem ali que ele estava preparado na questão ali de exercer as leis. Não tinha homem na época igual este Paulo de Tarso. Era um homem inteligente, era um homem que sabia fazer escolhas, era um homem que tinha caráter de tomar decisão, de não voltar atrás. Se há uma coisa que nós temos que pedir para Deus é para mudar o nosso caráter, para a gente não ficar nem para frente, que nem sanfona, que a sanfona velha, vai para frente, vai para o lado, vai para frente, vai para o lado, não firma, não para, não consegue ficar ali na posição certa para Deus operar. Muitas das vezes isso é uma obra maligna que tem na nossa vida. A palavra de Deus diz: seja o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso o diabo entrou. O que passa disso o diabo entrou. Eu vou, eu não vou, eu não vou, eu vou, eu preciso, eu não preciso, não sei o quê. O diabo entra na dúvida. Havendo dúvida, ele entra. Então, se está tendo dúvida, deixa Deus decidir. Se você não sabe que caminho seguir, deixa Deus decidir, porque assim você vai ir para o caminho certo, porque Deus não erra e Deus não se engana. Naquele exato momento que eles estão indo para orar, diz a palavra do Senhor que tem uma moça, que essa moça, ela tinha poder, ela não tinha dom, porque dom quem dá é Deus, e poder muitas das vezes a pessoa adquire através de envolvimento com obras de ocultismo, com obras malignas, com demônios, com principados, com potestades, com entidades. Então ela tinha o que? Poder que lhe foi dado. Qual era o poder que ela tinha? Ela conseguia adivinhar o que estava acontecendo com a pessoa, o que estava passando com a pessoa, o que ia acontecer com a pessoa. Imagine uma mulher dessa nos dias de hoje, o tanto de crente que ia deixar de ir para a igreja para ir ficar na fila para ver ela, para ouvir ela, para poder receber ali uma palavra do que deveria e o que não deveria fazer. Por isso que o Senhor diz: examinai os profetas. Examina o profeta, olha para a vida do profeta, vê se o profeta que está revelando é homem de Deus, é mulher de Deus. Não fica deixando qualquer um colocar a mão na tua cabeça. Eu já falei e ensinava isso há muito tempo na igreja, porque aquilo que está na vida da pessoa passa para você. Se a pessoa que está orando para você tem um espírito de adultério na vida dela, aquele espírito vai entrar na tua vida quando ela pôr a mão na tua cabeça. Isso é muito sério, meus irmãos. É muito sério. Nós temos que observar da onde, qual é a fonte que está vindo a revelação, que está vindo a palavra. Perfeito ninguém é, mas tem coisas que se a pessoa que está andando no caminho de Deus não tiver, pode largar a mão. A pessoa tem que ter amor
tem que ter temor, tem que ter respeito, tem que ter reverência com as coisas de Deus. E ele está indo, e quando vem uma moça na direção dos dois. Quando ela chega na direção dos dois, havia uma fila, que aquela fila ela atendia todos os dias, porque ela tinha um patrão chamado Satanás, e tinha mais alguns homens que era também patrão dela, que eles haviam comprado ela, e porque ela dava lucro. Se ela adivinhava, as pessoas vinham, e para cada adivinhação ali no dia, quando chegava de tarde, era dividido o valor entre os donos dela. Então eu costumo dizer que isso daí era uma empresa luciférica, se pudesse dar o nome para essa empresa. O Satanás ali revelava, o Satanás ali falava o que ia acontecer, o Satanás ali falava o que tinha acontecido, o Satanás ali falava com que a pessoa ia casar, com que a pessoa ia ficar. Ali era um culto de ação e desgraça. Era isso que acontecia. E nesse momento, quando os dois estão passando, ela olha e diz: ali, gente, presta atenção, está indo dois homens, servos do Deus Altíssimo. Tudo que eles falar, vocês ouvem e escutam, porque esses dois aí são dois homens de Deus. Satanás é bajulador. Muitas das vezes ele bajula para você não descobrir aonde ele está escondido. Ele é bajulador, ele é malandro até falar chega. Ele começa muitas das vezes elogiar, ele começa muitas das vezes fazer umas coisas que você nem passa para a tua cabeça que ele está por trás daquilo. E então os dois passavam para orar, a moça falava. Os dois voltavam, a moça falava. No outro dia saía para orar, a moça falava. Voltava da oração, a moça falava. E eles iam de novo. E os dias foi se passando, e Paulo, que era um homem muito esquentado, virou para Silas e falou: eu já não estou aguentando mais isso. Eu já não estou conseguindo lidar com essa situação. Os dois estavam nessa cidade. Os dois tinham cidadania romana. E aqueles que viam essa moça, no caso, revelar, profetizar, eles acreditavam que ela tinha ali um espírito, que ali os gregos costumavam adorar, que era um espírito chamado Piton, de uma serpente que eles ali adoravam, eles cultuavam essa serpente. Então, eles acreditavam que ela ali era visitada por este Deus chamado Piton. E estava certinho, não se enganaram de jeito nenhum. O Satanás, a serpente, que Jesus Cristo disse que ia pisar na cabeça dele, ia esmagar, estava no corpo dela, estava na vida dela. E no quinto dia, e ali Silas vai dizendo: ô Paulo, não vamos arrumar problema aqui não, Paulo, nós viemos aqui para fazer uma missão, nós estamos orando para Deus revelar o que nós precisamos fazer neste lugar. Paulo, você vai brigar, Paulo? Você vai arrumar confusão? Não vai dar certo, Paulo. Vamos focar na missão, vamos focar naquilo que Deus tem para a gente fazer. E Paulo, por muitas vezes, pensou em ir na direção daquela mulher, mas ele não foi, porque Silas dizia: espera, vamos orar mais um pouco, vamos clamar mais um pouco, porque Deus vai mostrar. Mas chega um certo dia em que Paulo está indo para a oração, e quando aquela moça se levanta e fala, Paulo falou: chega, 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 chega. E ele vai na direção dela. Os donos estão observando de longe. Os homens que estavam ali, mulheres que estavam aguardando na fila para ser atendido, ficavam ali todos os dias. Aquela fila tinha dia que era gigantesca. Enquanto aquela moça estava possuída, meus irmãos, ela não comia, ela não bebia. Pelo que relata a história, essa moça não tinha cor. Essa moça ali, porque não tinha horário para ela comer, não tinha horário para ela descansar, todo o valor que entrava não vinha
nada na mão dela, os seus senhores pegavam tudo, enriquecia, pagavam o imposto ali e aquilo ficava elas por elas. Satanás estava escravizando, sugando a vida dela, acabando com os dias de vida dela, e estava ali, ela estava dominada, estava amarrada por essas forças maléficas, malignas, que não deixava ela de maneira nenhuma viver a sua própria vida. Tem pessoas que subestimam a Satanás. Tem pessoas que acreditam que o diabo é bonzinho, que ele entra, faz aliança com Satanás e ele sai a hora que ele quer. Ele acredita que ele se envolve ali no mundo com as coisas das trevas e ele sai a hora que quer. Não, querido, isso não acontece de maneira nenhuma. Quando Satanás vê que ele está perdendo alguém, que ele vai perder alguém, ele se levanta. Ele se levanta com o intuito de matar a pessoa, para que ele possa ceifar a alma dela. Ele entra em desespero quando ele vê que alguém está indo para a igreja, que alguém está deixando o pecado, que alguém está lendo a Bíblia, que aquela pessoa está começando a ouvir louvor, que aquela pessoa está mudando o jeito de vestir, o jeito de falar, o jeito de andar, que a vida dela está sendo transformada. Ele entra em desespero, porque ele sabe que em pouco tempo aquela pessoa será uma nova criatura em Cristo Jesus. Glória a Deus. O maior desespero dele é esse, porque ele sabe que aquele que tem um encontro com Jesus, a vida dele se torna uma vida que aqueles que olham vê a presença de Deus na vida dele. Agora, ele vai na direção dela, coloca as mãos sobre a cabeça dela e ela começa a estribuchar no chão. Os demônios, aqueles demônios que estavam nela enlouquecem, porque quando Paulo tocou na vida dela, ela não foi tocada pela vida de Paulo, pela mão de Paulo, ela foi tocada pela presença daquele que foi para o Calvário. Ele se manifestou na vida dela, e é ele que vai se manifestar nessa noite para desfazer toda a obra maligna aqui dentro dessa igreja. Quem sabe tem gente aqui que está comendo, não está nem vendo o que está comendo, o que está bebendo, o que está vestindo, aonde está entrando e aonde está saindo. Satanás tomou a tua mente, Satanás está te cegando, você está vivendo dias de trevas, você não está ali desfrutando daquilo que o Senhor preparou para você. Você às vezes tem olhado e tem perguntado e tem falado, mas que vida, mais não sei o quê, mas que vida, mais não sei o quê. A tua vida é reclamar. Mas não está bom isso, mas não está bom aquilo. Quando a gente não está bem com Deus, a gente pode ter tudo, nada vai estar bom, nada vai servir. Porque quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem, não tem nada. Não adianta a pessoa querer encontrar no mundo aquilo que somente Deus pode oferecer. A pessoa vai, a pessoa curte, a pessoa vai, a pessoa faz, a pessoa desfaz e vira do diabo a 4 e faz uns 300 ali que o Satanás manda fazer. Mas quando ela para, quando ela cai em si, o vazio toma o coração dela. Por quê? Porque a alma dela está sedenta da presença de Deus. O único que é grande o suficiente para poder eliminar esse vazio que tem dentro de nós é Jesus Cristo. Não tem droga, não tem bebida, não tem namorado, não tem marido, não tem esposa, não tem filho, não tem dinheiro, não tem riqueza, não tem pedras preciosas, não tem viagem para lá e para cá. Se a pessoa não tiver Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ela vai sempre ter esse vazio dentro dela. Nunca se viu tantas pessoas
vazias, como nós estamos vendo agora. Você conversa com a pessoa está tão vazia, tão vazia, tão vazia, que tem hora que nem ela sabe o que está falando. Não sabe o que está falando. Vem dia, passa dia, e a vida dela não muda. Não muda. E enquanto isso ela vai procurando aqui, vai procurando ali, vai procurando aqui, e Satanás só vai aguardando a hora e o momento de dar uma paulada, que é uma só. Tem coisas, eu já vi pessoas brincar, achando que eu entro, eu saio a hora que eu quero. Não sai não. Entrar, você entra na hora que você quer, porque você tem um livre-arbítrio. Mas para sair, querido, se não for o Espírito Santo lá no fundo do poço e te arrancar de lá, você não sai. Glória a Deus. Você não sai. Não sai. Porque só quem esteve no fundo do poço sabe o que é estar lá, sabe o que é permanecer lá e sabe o que é estar fora de lá. E estes homens que estão aqui, eles estão libertando. Paulo está libertando essa moça, porque ele olha e vê que ela não está vivendo, que ela está vegetando, que ela está possuída, que ela está dominada, que ela está sendo escravizada. E então ele coloca as mãos sobre ela e ela estribucha. Quem está ali na fila não entende nada, porque todos que olham para ela a admira, dizendo: ela está possuída pelo Deus Pitom. Olha como ela tem o poder de falar. Ela fala o nome, ela fala o RG, ela fala o CPF, ela fala ali da mão do outro tudo que eu preciso saber. Fala quantos filhos eu tenho, quantos netos eu vou ter, que isso, aquilo, outro. Quem estava ali não estava vendo o que estava por trás daquilo. Satanás, ele maqueia as coisas. Ele veio para matar, roubar e destruir. Naquele exato momento, quando ela abre os olhos, o demônio havia ido embora. Satanás havia saído do corpo dela. Aqueles homens vêm, junta ela, pega ela, levanta, dá uma aguinha com açúcar. O povo tem uma mania de dar, antigamente, dar água para açúcar para os outros, né? O bicho estava até com a boca torta lá, distribuindo, virando os olhos para cima, dá uma aguinha com açúcar para acalmar. Quer acalmar aquilo ali? É demônio, tem que orar e mandar embora em nome de Jesus. Que mané aguinha com açúcar para o Satanás? Não tem nada que dá aguinha com açúcar, não. Tem que orar, botar a mão sobre ele, mandar ele sair da vida da pessoa. Vamos ter espírito de discernimento. A pessoa está pulando que nem um gato eletrocutado e o outro dando aguinha com açúcar. Naquele exato momento, Paulo olhou para Silas, Silas olhou para Paulo e falou: você já sabe o problema que nós arrumamos, né? Enquanto os dois estavam passando para lá e para cá, estava tudo tranquilo. Enquanto este chegava na cidade, ganhou a família inteira, estava tudo tranquilo. Mas depois que eles desmascararam Satanás, que fez aquela moça cair diante daquele mundaréu de gente, naquela cidade, que aqueles demônios saíram dela, Satanás falou: agora você pegou pesado e eu vou pegar pesado com você também, porque você se levantou contra a minha obra, e ninguém se levanta com a minha obra. Satanás olhou para Paulo e Silas e ele disse: nós vamos matar ele, porque ele se meteu na onde não era para se meter, ele veio fazer o que não era para fazer. Sabe por que muitas das vezes a perseguição está arrojada? Sabe por que muitas das vezes do levante? Porque você está batendo de frente com Satanás. Você está partindo para cima dele, você está desmascarando ele está caindo por terra, e ele está ficando louco, porque na onde você chega, a máscara dele cai. Aí que está. Se você é crente, a tua vida está mil maravilhas, eu tenho medo disso. A pessoa pode esperar quando está tudo muito quietinho, muito certinho,
certinho, o mar está calmo, está tudo dando certo em casa, está tudo dando certo daqui, fica esperto. Porque duas coisas podem estar acontecendo. Uma é que você virou uma água morna. Satanás olha para você e dá até sono nele, de ver o tanto que você está devagar. Ou outra coisa que pode estar acontecendo, o levante, ele está preparando contra a tua vida. Então, o único jeito de estar preparado, está tudo bem, na casa de Deus eu vou estar, na presença de Deus eu vou estar orando, clamando e buscando, em tempos bons ou em tempos ruins. Porque se amanhã houver o levante, eu estou preparado, porque eu estou na presença de Deus. Glória a Deus. Eu estou preparado. Vamos estar preparados, porque ninguém sabe o que está por vir. Vamos estar preparados. Vamos nos preparar. Vamos nos armar. E a partir desse momento, quando ela cai, ela olha ali, ela não entende nada, ela olha para aquele povo, ela nem sabe aonde que ela está, o que ela está fazendo. Os donos vêm, ergue ela e diz: ô minha querida, eles te machucaram, você está bem? Toma aguinha aí, vamos voltar para a lida de novo, porque já perdemos muito dinheiro. Eles não estão nem aí, que o que está acontecendo com ela, o que eles querem é lucrar. O que eles queriam era isso aqui. O dinheiro que entrava era muito dinheiro. A moça olha para a cara deles, olha para a filha, ela diz: voltar para onde? Fazer o quê? Você vai voltar, querida. Você tem o poder de revelar-se, se lembra? Você vai voltar a atender a turma da fila aí que está aguardando, está esperando. Imaginou? Como é que essa moça ficou? A moça não estava lembrando nem quem ela era, nem o que ela estava fazendo ali, quanto mais revelar a vida dos outros. Revelar o quê? Quando chega o primeiro da fila, ela erra. E eles pensam: não, isso vai passar, é só uma tontura, uma queda de pressão, vai passar. Chama o segundo, nada. Chama o terceiro, nada. Ela não revela mais nada, ela não sabe de mais nada, ela não tem... Não quer saber. Ela ali olha e diz: eu não sei, vocês estão enganados, eu nunca revelei nada, eu não sei de nada. E então eles se deram conta que algo havia acontecido. Naquele momento em que ela foi tocada, as cadeias caíram por terra. Jesus libertou ela. Se tem alguém que se preocupa com você, esse alguém se chama Jesus Cristo. Podem até querer te explorar, mas Deus não vai deixar. Deus não vai deixar. O inimigo, meus irmãos, ele não tem dó, ele não tem pena, ele bate para ver a queda, ele coloca enfermidade, ele fecha a porta, ele persegue, ele se levanta de todo jeito. Se não fosse o Deus de Israel para nos livrar. A partir desse instante, eles olham para os dois e os dois saem correndo. Paulo e Silas saíram correndo, mas correndo, mas correndo. E aquele mundaréu de homem atrás deles. Pegaram os dois, levaram os dois para a praça pública. E o que eles acusam os dois? Esses dois aqui são judeus. Eles vieram para cá, estão pregando uma doutrina aí que a gente não aceita, está querendo confundir a nossa cabeça. Nós não somos obrigados, eles não têm o direito de querer fazer com que a gente venha aceitar essa doutrina aí deles. Eles trouxeram ali os líderes, trouxeram aqueles que ganhavam, lucravam com o dinheiro que entrava através ali daquela moça. E então eles decidem fazer o quê? Vamos arrancar as vestes dos dois e vamos bater. Os dois estão em uma praça lotada de gente. Paulo agora percebe o porquê que Deus havia enviado os dois ali. Imagine, depois de fazer a obra, depois deles libertarem aquela moça, porque a partir do momento que aquele demônio caiu, não ia ter mais como acontecer nada naquela cidade.
porque tinha pessoas que vinham de todos os lugares, faziam caravanas para ir até aquele lugar, para receber uma bênção do diabo, para ouvir o Satanás falar. E agora acabou, não tem mais, não tem como vir mais, ela não atende mais. Chegou 2 crentes lá, 2 homens que carregam uma palavra debaixo do braço, 2 homens que andam para lá e para cá orando pelas pessoas, 2 homens ali que falam uma língua que ninguém entende, e eles acabaram com tudo, faliram a empresa luciférica, acabou. Satanás aqui não ganha mais nem um centavo, não ganha mais nem um centavo. E agora chega o momento que os 2 são despidos. Deus não estava vendo aquilo, os 2 não haviam ido para fazer a obra para Deus. Por que Deus permitiu tudo aquilo? Por que Deus não poderia ter intervido e falado: não, os meus servos vocês não vão tocar, os meus servos não vão apanhar não, eles vieram para fazer a obra, não vai acontecer nada com eles. Saiba de uma coisa, aquele que se dispõe a fazer a obra de Deus tem que ser preparado para tomar pancada. Glória a Deus, aleluia. Ou senão você já pula fora de uma vez. Deus nos defende, Deus nos guarda, Deus nos livra, Deus nos protege, Deus nos abençoa, Deus dá vitória para nós. Mas a perseguição vem. A perseguição, ela vem mesmo. Os 2 estão ali olhando para o outro, e ali eles começam a receber as chicotadas. As lascas das costas dos 2 caiu naquela praça no chão. As costas dos 2, diz a palavra, que começou a sangrar sem parar por conta dos cortes que eles levaram nas costas. Mas nenhum dos 2 gritou, nenhum dos 2 blasfemou e falou: Deus, cadê o Senhor? Nós estamos sendo açoitados injustamente. Nenhum dos 2 reclamaram. Por quê? Porque eles sabiam que se o Senhor deles, se o Rei dos Reis passou por tudo aquilo que ele passou, eles como servos teriam que passar pior. Os 2 foram arrancados dali. Imagino que naquele dia, enquanto os 2 estavam sendo açoitados, o plano que Satanás tinha é o seguinte: vão ser açoitados, vão ser levados para a prisão, lá eles vão pegar uma infecção nessas feridas e vão morrer dentro daquela cela, e acabou a história. O nome de Paulo de Tarso, de Silas, ninguém mais vai ouvir falar. Só, querido, que eles estavam em 2. Paulo e Silas estavam em 2. A palavra de Deus fala: por isso é bom que sempre nós devemos andar em 2, porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Por isso tem que andar. Por isso que o Senhor enviava de 2 em 2, falava que era para ir de 2 em 2, porque a palavra do Senhor diz: aonde estiver 1 ou 2 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Eu estarei. Enquanto tiver 1, 2 reunidos, orando, clamando, adorando, a presença dele vai se manifestar. Aqui dentro dessa igreja hoje, se tiver 1 ou 2 clamando, buscando, a presença dele vai se manifestar. Glória a Deus, aleluia. E eu estou incomodado com uma coisa aqui que o Senhor está falando comigo hoje o dia inteiro, e esses dias estava falando. Que tem umas pessoas aqui na igreja que Deus vai dar um chacoalhão nesse, que ele vai virar de bruço. O Senhor falou comigo que vai dar um chacoalhão, que é preciso dar um chacoalhão, que vai acontecer, que é necessário, que é melhor levar esse chacoalhão do que caminhar na direção para onde está indo. E quando Deus fala,
Pode esperar. Pode esperar. Naquele exato momento, a obra havia sido feita. A obra havia sido feita. O que Deus falou para fazer, eles fizeram. A partir daquele momento, os dois foram levados para onde? Para uma prisão de segurança máxima. Foram trancafiados. Foram amarrados em um tronco. A cela era escura, a cela era úmida e a cela era suja. Muito suja. Os dois estão ensanguentados. Quando eles entram naquela prisão, os presos começam a falar: esse daí é os dois crentes? Esse aí é os dois que foram lá expulsar lá o piton da moça lá que tinha poder? É os dois? Ali teve gente que ficou com dó, teve gente que bateu palma, teve gente que não entendeu nada, mas Paulo e Silas entraram e foram lançados naquela prisão. Do lado de fora fica o carcereiro. De repente, meus irmãos, por perto, por volta de meia-noite, a única coisa que se ouvia naquela prisão era Paulo e Silas gemendo de dor. Por que foram levados? Por que foram deixados lá? Porque eles haviam pregado aquilo que o Senhor disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, orai pelos enfermos, expulsai os demônios. Eles estão ali, não é porque eles haviam desobedecido a Deus, eles estavam ali porque eles haviam obedecido a Deus. Quando nós andamos com Cristo e servimos a Cristo, até nas horas mais difíceis da nossa vida, na hora da prova e na hora da dor, que a gente não vê saída, a gente começa a ver o manifestar do Espírito Santo. Teve épocas na minha vida que eu estava passando por momentos muito, mas muito difíceis, em que eu não conseguia ver saída, não conseguia ver solução, não conseguia ver alternativa. Era eu e Deus. Mas aquilo me levava a orar mais, a buscar mais, a jejuar mais. E eu comecei, naquele período, a ter uma comunhão com Cristo que eu nunca tinha tido antes. Eu comecei a ver Deus em coisas que eu nunca tinha reparado que Ele estava. O mover, o cuidado. Eu comecei a ver ali, eu comecei a entrar numa comunhão com Deus, assim, muito, mas muito grande, muito forte. E quando aquela luta começou a ir embora e acabar, eu comecei a pensar: Deus, será que é melhor essa luta acabar? Estou falando isso de coração para vocês aqui. Será que é melhor essa luta passar? Porque a hora que ela passar, eu não vou sentir o que eu estou sentindo, eu não vou ver o Senhor do jeito que eu estou vendo, eu não vou ouvir a tua voz do jeito que eu estou ouvindo. Se há um momento na tua vida que você vai ver Jesus andar sobre as águas, querido, é na hora que a tempestade se levanta. É na hora em que você olha e você vê que se Deus não agir, se Deus não fizer, você está lascado. Às vezes a gente não quer, ninguém quer viver de luta, de prova, Deus me livre, ninguém quer. Mas essa é a única forma que Deus encontra para se aproximar de nós. Porque quando você está no aperto, quando você olha aquele monte de conta chegando no final do mês, você não sabe de onde que vai sair o dinheiro,
você busca mais, você ora mais, você vê o quanto que você é dependente dele. Quando você olha ali para uma lista de medicamentos que você tem que tomar tudo aquilo porque o médico diz para você, se você essa doença não tem cura, que você toma aqueles remédios, você sente ali a sensação contrária deles. Quando você deita para dormir, você não consegue dormir. Quando tem alguém na tua casa passando uma prova e aquilo ali dói na tua alma. Quando você vê o levante, o vento, e você vê que está tudo trancado. Para onde você corre? Para onde você corre? Você corre para o esconderijo do Altíssimo. Porque só lá você vai poder se esconder. Mas a gente é ingrato. Se há um ser ingrato, se chama ser humano. Se você tratar de um cachorro uma semana na tua porta, nunca mais ele sai dela. Se vier alguém para te morder, toma um tiro na cara e ele te defende. Uma semana que você tratou dele. Deus olha por nós desde quando nós estamos sendo gerados no ventre da mãe até o último respiro, e depois ela pega a nossa alma e leva para o céu, e nós não reconhecemos praticamente nada do que Ele faz. Tem hora que a gente até olha e fala: olha o que eu conquistei, olha o que eu conquistei. Deus olha e diz: conquistou o quê? Ah, se não fosse eu cuidar de você, se não fosse eu entrar com provisão, você estava morando debaixo da ponte. Mas a gente fecha os olhos para aquilo que Deus fez e tem feito. Seja dependente de Deus todos os dias da tua vida. Pega um prato de comida, senta diante dele, não engole a comida antes de falar: Deus, obrigado por essa comida. Porque tem muita gente passando fome e catando comida no lixo. Aleluia. Obrigado por essa casa, porque eu não tinha nada, eu não tinha condição de ter o que eu tenho. Se eu durmo numa casa hoje, é porque o Senhor providenciou recurso. Mas a gente quer mais, nunca está bom. Saulo, ele tinha tudo e ele largou tudo que ele tinha para servir o Senhor, para tomar pancada e chicotada. Ele trocou, ele inverteu. E agora, quando chega o momento que ele é colocado dentro daquela cela, todos os presos que estão lá começam a escutar gemido, é só gemido. Silas olha para Paulo e fala: Paulo do céu, eu não vou aguentar. Paulo do céu, está doendo demais. Paulo do céu, eu não sei, eu não vou aguentar. As minhas costas estão sangrando demais, Paulo. Os dois ali tremiam de frio por conta da febre que deve ter dado nos dois. E ali, por conta do sangramento, a boca dos dois secou por conta da perda de sangue. Ali eles estão se eles olharem para a situação, eles vão pensar o quê? Não tem mais jeito, não tem mais saída, nós vamos sangrar até a morte, vamos jogar o nosso corpo numa vala, Satanás vai rir da nossa cara pro resto, e nós não vamos poder fazer mais nada. Tem horas da nossa vida que a gente olha e diz: acabou, não tem mais jeito, acabou. Você que pensa que acabou, porque o erro de Satanás é deixar você no meio de crente. O erro de Satanás é deixar você aí ter disposição para ir para uma igreja. O erro dele é deixar você perto de pessoa que diz para você assim: vai ler a Bíblia, vai jejuar, vai orar, vai clamar. O erro dele é esse, de deixar você perto de pessoas que já foi no fundo do poço e Deus arrancou de lá. Enquanto houver gente que diz que o Senhor é fiel, enquanto houver gente que disser: o meu Redentor vive, enquanto houver pessoas que estão dispostas a não abrir mão da presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vai acontecer
palavra do Senhor. Os dois estão quietos, os dois não podiam ver o rosto um do outro, porque havia um tronco no meio dos dois, um virado para lá, outro virado para cá. A única coisa que um sentia era a pele de um grudando no outro às vezes. Os crentes de hoje é tudo crente Nutella, leite ninho. Não aguenta nada. Deus o livre guarde, não aguenta nada. Não aguenta nada. Nós somos uma vergonha. Nós somos uma vergonha. Se Deus permitir que nós entramos numa prova mesmo aí, eu vou te falar. Neguinho vai abrir o bico, vai capotar, vai rodar na curva que vai parar lá do outro lado e vai falar, não quero saber mais de ser crente. Não quero ser mais crente, não quero mais servir a Deus, não quero mais, não quero mais. Nós temos que entender uma coisa. Deus decide, Deus faz, Ele é dono de tudo. E a gente tem que respeitar a decisão dele. Isso não pode mudar nada na nossa vida. Ainda que a gente chore, que a gente sofra, a gente tem que entender que Deus sabe o que faz. Os dois começaram a cantar. Começaram a louvar. E os crentes começam, os dois quando começam a louvar, o louvor deles começa a invadir a prisão. Aquilo começou a ir longe. Aquilo começou a entrar pelos corredores, começou a entrar dentro daquela cela. Tinha gente que estava anos preso ali, que começou a ouvir aquele louvor, começou a ouvir aquela adoração. E eles agora pensam, mas quem que está louvando? É aqueles dois que chegaram arrebentados, que apanharam até falar chega, é os dois que foram açoitados na praça, é os dois crentes que estão louvando, é eles mesmos. Mas o que faz eles ter força para louvar no momento desse, para adorar no momento desse? Como é que pode? Era para eles estar murmurando, blasfemando. Eles estão dentro de uma cela. Cadê o Deus deles? O Deus deles abandonou eles. Olha a luta, a prova que eles estão. Cadê o Deus deles? Tem gente que está vendo você passar pelo vale da sombra da morte e está dizendo, cadê o Deus dela? Cadê o Deus dele? Espera só para ver, o céu está se abrindo. O céu está se abrindo. Está se abrindo, está se abrindo. Nós vamos ver o mover do Espírito Santo agindo a nosso favor. É questão de tempo. É questão de tempo. Quando os dois começaram a louvar, imagino eu que Deus se levantou no trono. Deus se levantou no trono e falou, há muito tempo eu não ouvia uma adoração dessa. Eu não recebia uma adoração dessa. Há muito tempo que eu não via dois homens dentro de uma prisão louvar como estes dois estão louvando. A tua atitude, dependendo daquilo que você vai fazer na hora da prova, vai mudar a tua situação completamente. Completamente. Na hora difícil, para onde você vai correr? Não tem que entrar em desespero, não pode entrar em desespero. Na hora que a luta se torna mais travada, abre a boca e começa a confessar que Ele pode todas as coisas, que Ele é Senhor dos senhores, que Ele é Rei dos reis. Começa a glorificar o nome dEle, começa a adorar o nome dEle, porque Ele vai se manifestar. Aonde quer que você esteja, a glória do Senhor vai se manifestar. Houve um rebuliço. Deus soprou naquela prisão e ela começou a chacoalhar, a balançar. E diz a palavra que todas as celas foram abertas. Todas. Aqui estava Paulo e Silas e todas as outras que os presos estavam. Quando você começa a adorar, pessoas que estão presas, acorrentadas ao teu lado, recebem a liberdade. Glória a Deus. Aleluia. Recebem a liberdade. Aleluia. Você às vezes não se dá conta, porque você não tem o hábito, não tem o costume, ou às vezes se tinha, parou. Começa a fazer isso para você ver. Você vai ver o Espírito Santo movendo com as mãos dele.
aquelas prisões ficaram escancaradas quando o carcereiro viu que as cadeias, os cárceres estavam todos abertos. Ele, sabendo da punição que ele ia receber, ele já pegou a espada para se matar. Ele falou: pronto, eles vão acabar comigo, eles vão me torturar, eles vão acabar com a minha vida. Então, antes que isso aconteça, eu mesmo vou tirar minha própria vida. Quando ele pegou a espada para tirar a própria vida, Paulo gritou: não te faças nenhum mal, porque todos os presos estão na cela, ninguém fugiu e ninguém vai fugir. Naquele exato momento, aquele carcereiro veio correndo na direção de Paulo, se prostrou de joelhos no chão e ele disse: o que é preciso para ter o nome escrito no livro da vida, o que é preciso para ser salvo, o que eu tenho que fazer para receber esse Deus que você serve, para me ficar como vocês estão, para deixar de temer a situação. Eu ia tirar a minha vida, mas eu não tirei, porque eu sei que o Deus que está na vida de vocês, se eu tiver Ele na minha vida, eu vou vencer qualquer obstáculo e qualquer situação. O Senhor diz para nós nessa noite: tem horas que a coisa pega, tem situações que a gente se vê em desespero, mas tudo que o inimigo quer é que você perca o ânimo e as forças no momento em que Deus está agindo. No momento que Deus está agindo, não precipita, não descabela, não fica, porque às vezes você ora, você pede, quando Deus começa a agir, você entra em desespero. Ele entrou em desespero, mas estava havendo o quê? O trabalhar de Deus dentro daquela prisão. Satanás ficou furioso e falou para aquele carcereiro: tira tua vida, porque ele queria ceifar a vida de alguém, porque de Paulo e Silas ele não ia ter condição de ceifar. Os outros presos, com testemunho dos dois, não ia jamais esquecer aquilo que eles haviam visto. Eles iam ficar com aquilo na cabeça, dentro da prisão, eles iam começar a achar uma maneira de orar e de falar com o Deus de Paulo e Silas. Ali, naquele momento, Paulo e Silas dizem para ele: aceita o Senhor como teu Senhor e Salvador, e serás salvo tu e a tua casa. Glória a Deus. Ele aceitou. Ele pegou os dois, arrancou da prisão, levou para a casa dele, curou as costas dos dois, limpou as feridas, deu roupas novas para eles e trouxe eles para a prisão. Quando chegou a amanhecer, a estrutura da cadeia estava tudo xoxa, aquela cadeia não serviu para mais nada. E os presos tudo quietinho lá, ninguém fugiu, ninguém saiu de lá. Eles poderiam ter saído e poderiam ter fugido, mas com o testemunho de Paulo e Silas, eles viram o seguinte: algo que Deus manda te dizer aqui nessa noite: a libertação, a liberdade